Oi gente, eu sou o Roberto, você está no canal do Rusgeek e bem-vindos ao meu primeiro diário de escrita. Eu tenho uma confissão a fazer. Há mais ou menos um ano eu comecei um projeto de escrever um livro e faz mais ou menos duas semanas eu realmente comecei a escrevê-lo. Eu não sei se vocês sabem, mas meus pais são escritores. Meu pai é um escritor de ficção científica com vários romances publicados e minha mãe publicou vários contos, principalmente na década de 80. Então, desde que eu me conheço por gente, sempre houve uma certa pressão externa para eu escrever alguma coisa minha, da mesma forma que sempre teve uma pressão interna para eu publicar alguma coisa. Bom, meu mestrado está finalmente acabando, ele tem 163 páginas, ainda falta a conclusão, as considerações finais, colocar imagens, ou seja, nota mental para o futuro. Roberto, escreva menos. Mas conforme eu estou terminando o mestrado, eu tive mais tempo para pegar esse projeto e tirar ele da minha cabeça e colocar ele, bom, no computador. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu achei que seria mais interessante simplesmente chegar e falar para vocês assim: olha gente, eu tenho um livro que eu acabei de escrever, olha ele aqui. Só que a gente vive no mundo que a gente vive, então eu e a Gabriela consideramos que seria mais interessante, na verdade, envolver vocês no processo. Então nós decidimos criar esse diário de escrita para você ir acompanhando o meu processo de escrever esse livro e se sentir mais envolvido na coisa toda. E aí, quem sabe, você se sente inspirado a começar também o seu primeiro romance, ou você que está começando a escrever seu primeiro livro vai falar assim: eu não vou fazer nada do que esse cara está fazendo, ele é um péssimo exemplo. Mas a gente achou que seria mais legal. Eu comecei a ler este livro aqui, do Stephen King, se chama Sobre a Escrita, é um livro bastante legal, onde ele dá dicas de como escrever. Da mesma forma que este livro não se propõe a ser um manual de escrita, essa também não é a minha proposta com esse diário. Como eu falei para vocês, a ideia é aproximar vocês do meu trabalho. Vou avisar que vai ter choro, vai ter desabafo. Eu espero que vocês mantenham o interesse durante essa jornada, porque eu com certeza vou manter o interesse na minha própria jornada. E eu espero que vocês tenham muita paciência comigo também, porque vai ser necessário. Eu vou contar um pouquinho sobre o projeto, tá? Por motivos óbvios, eu não vou falar do que se trata a história, qual que é o título, qual que é o nome dos personagens. Então, se eu for falar de alguma personagem minha, eu vou falar tipo a fulana, a beltrana, a ciclana e por aí vai. Mas é o seguinte, um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente tem uma cabeça muito imaginativa é o que eu devo escrever primeiro, que projeto que eu começo a fazer no começo da minha possível carreira como um escritor. Então é o seguinte, para vocês que não sabem, meu sonho na verdade era ser cineasta, mas como vocês devem ter percebido, eu nasci no país errado para filmar grandes histórias épicas de ficção científica que provavelmente custariam em torno de 150 milhões de dólares, 200 milhões de dólares. E eu não sei se vocês conseguem imaginar um filme de 500 milhões de reais sendo produzido no Brasil. Então eu decidi que uma maneira mais realista de perseguir meu sonho de contar histórias era escrevendo livros, o que significa que eu tive que pegar uma linguagem que para mim era totalmente visual e transformar ela numa linguagem escrita, o que tem sido um desafio interessante. E aí vem o momento em que você se pergunta: qual vai ser o primeiro projeto que eu vou escrever? Não pode ser um projeto muito grande, eu sou iniciante, eu estou começando nesse negócio, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. Então eu decidi pegar um projeto menor partindo do que eu já conhecia. Então eu decidi escrever uma história de fantasia contemporânea que se passa em São Paulo. Só que aí eu decidi que parte dessa história ia se passar no nosso tempo, ou seja, em 2015, em 2016, com a tecnologia, com o mundo que nós temos hoje, e a outra parte é se passar no século XIX. Então é assim, são dois livros em um, na verdade. Um, eu imagino, vai ter algo em torno de 80 mil palavras. Eu digo isso porque conforme eu estou fazendo esse vídeo, o livro já tem 20 mil palavras escritas, e essas 20 mil palavras foram escritas durante um período muito curto de tempo, e eu percebi que eu não avancei tanto na história quanto eu achei que eu teria avançado até esse momento. A segunda parte do livro vai ter em torno de 40 mil palavras. Agora, um rascunho de 120 mil palavras é bom porque te permite cortar muita coisa. Então, conforme a gente terminar de escrever, né, eu terminar de escrever o grosso do negócio, eu, a Gabi e futuros editores vamos lá
cortar tudo e deixar aquilo do tamanho de um livro que você se interesse em ler. Então o que eu tenho feito agora é escrever, na verdade, a história que se passa no tempo atual. A ideia é escrever ela inteira, vocês vão acompanhar todo esse processo, e depois começar a escrever a história que se passa no século XIX. E esse vai ser um processo totalmente diferente, porque vai envolver muita pesquisa, vai envolver muita leitura de livros históricos, e esse é um processo que vocês também vão acompanhar, e eu vou mostrando para vocês os livros que eu vou lendo conforme o negócio avança, e eu realmente espero que vocês gostem dessa brincadeira, desse novo projeto que a gente está fazendo aqui no Rusgui, que vocês se interessem por ele, que vocês acompanhem ele, que depois que ele tiver sido concluído, vocês se interessem em ler o livro. Se Deus quiser, que vocês se sintam mais próximos dele, porque vocês acompanharam ele sendo feito. A ideia é que o livro inteiro esteja escrito em no máximo 6 meses, mais do que isso não vai ser legal, e com um pouco de sorte já vai ter alguma editora fechada para publicar esse livro no final deste ano, tá bom? Então é um projeto longo e nós vamos publicar... A gente ainda não tem um calendário formado, mas a ideia é publicar 1 a 2 vídeos por mês sobre esse processo. Vai depender um pouco do fluxo de escrita conforme ele for acontecendo, se estiver mais fácil, se estiver mais difícil, se eu estiver escrevendo mais, se eu estiver escrevendo menos, se tiver mais ou menos novidades para contar para vocês. Reiterando, eu realmente espero que vocês se interessem por esse projeto. Deixem nos comentários se vocês querem acompanhar ele, se vocês virarem e falar assim, não, parece muito chato, a gente já aborta isso logo de cara. Também digam o que vocês gostariam de ver eu explicando, mostrando para vocês. Se vocês querem saber se eu faço ficha de personagem, como é que eu organizo, se eu estabeleço metas, que meta é essa, como é que eu estruturo as leituras que vão ser feitas, esse tipo de coisa, porque é bacana vocês darem esse feedback pra gente também, tá bom? E é isso, gente. Por favor, deixem seu joinha, não se esqueçam de comentar pra gente saber se essa é uma boa ideia ou se é melhor a gente terminar tudo isso por aqui, ou se eu nem devo escrever um livro. Roberto, isso não é pra você, meu Deus. E se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos diários de escrita. Tchau, tchau!